Boa noite a todos que nos assistem via Instagram da Faculdade Católica de Anápolis e também YouTube da Faculdade Católica de Anápolis e também aqueles que nos assistem através do YouTube da Diocese de Anápolis. Nós estamos com a nossa primeira live bíblica, onde teremos como tema a Bíblia, interpretação e oração. Então, saúdo a todos aqueles que fazem parte desta live, em especial ao Padre Paulo Ciane, que aceitou o nosso convite de estar nos auxiliando, nos ensinando sobre a Bíblia, interpretação e oração. Antes de mais nada, quando se fala de Sagrada Escritura, nós nunca podemos esquecer daquele que em nossos corações nos faz compreender a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso, para iniciarmos esta live bíblica, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. A Bíblia, nós iremos tratar nesta live, é um dos livros mais importantes que nós temos na humanidade. Podemos dizer que é o livro mais antigo e também o mais lido e o mais influente também. Podemos considerar que a Vulgata teve a sua influência dentro da cultura ocidental e podemos assim dizer que aquele que traduziu a Vulgata pode se considerar como o padroeiro de uma cultura ocidental, ou seja, São Jerônimo. E de uma maneira providente, não coincidente, não é uma coincidência, para nós cristãos católicos existe a providência, nós estamos transmitindo esta live bíblica no dia de São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia, tanto do grego como do hebreu, para o latim. E nós temos a Vulgata, que depois foi atualizada pelo Concílio Vaticano II, a qual a Bíblia que nós temos hoje é a Neo-Vulgata, ou seja, uma Vulgata mais atualizada, né? Uma nova Vulgata. No dia de São Jerônimo, dia 30 de setembro, nós também estamos nesse mês da Bíblia. E é importante, a igreja nos propõe neste mês um momento para nós refletirmos sobre o papel da Bíblia na nossa vida. Né? E justamente vendo que a Bíblia não é um livro do passado, senão que é um livro também do presente. E nós percebemos muito bem no tocante da questão da religião, nunca houve tantos debates teológicos ao redor da Bíblia como nos dias atuais. E principalmente numa atualidade onde que se banaliza tanto a Sagrada Escritura e em cada esquina nós encontramos uma nova religião, uma nova igreja, melhor dizendo assim, e tudo que tem como base a Sagrada Escritura. E diante desse impasse, como que nós devemos interpretar a Sagrada Escritura? E como fazer que a nossa oração não nos leve a uma má interpretação? A interpretação nos leva à oração e a oração nos leva à interpretação. Deste modo, gostaria, em especial, né, de apresentar mais uma vez o nosso convidado especial, Padre Paulo Ciane, que é doutor em Teologia Bíblica pela Gregoriana, em Roma, alemão, é da Alemanha, entretanto, já está aqui no Brasil bastante tempo, fala muito bem o português, já está enculturalizado aqui na nossa língua e na nossa cultura também, é professor do Instituto Sapientiae, na maioria, podemos dizer, estava comentando com ele antes da live, a maioria dos sacerdotes aqui da nossa diocese aprendeu a Sagrada Escritura do Padre Paulo. Uma gratidão muito grande que a nossa diocese, nós sacerdotes, temos com o Senhor pela participação na nossa formação acadêmica. Também é professor aqui na Faculdade Católica. A todos aqueles que estudaram teologia na Faculdade Católica também tiveram a participação do Padre Paulo. Até o pessoal da teologia, o senhor deu aula para eles do Antigo Testamento, falaram que estão com muitas saudades do Senhor, né?
Falei para ele, ó, depois a gente vai convidar para mais lives e para mais palestras e etc., né? Professor, então, de Sagrada Escritura, de grego bíblico, de introdução à língua hebraica, também no Instituto Sapiense, introdução à Sagrada Escritura, livros proféticos, históricos, sapienciais, salmos, evangelhos, cartas católicas e escrito de São João, e também os seminários bíblicos, né? E com toda essa bagagem, essa experiência, nós estamos muito alegres em tê-lo aqui conosco, né? Em primeiro lugar, como ponto de partida para a nossa live bíblica, para nós entendermos essa questão da interpretação, nós precisamos entender sobre o que é a Sagrada Escritura e como nós recebemos esta Sagrada Escritura dentro da nossa igreja. Porque a Sagrada Escritura, a Bíblia, não é um livro avulso, alheio a uma instituição, senão que é um livro que foi dado a uma instituição, a qual essa instituição, dentro dela, com a fé que dela recebemos, nós então conseguimos interpretar. Gostaria de, em primeiro lugar, padre, perguntar ao senhor como nós entendermos a Sagrada Escritura como palavra de Deus dentro da Igreja Católica. A Sagrada Escritura é filha da Igreja. Nós não temos a Bíblia sem a Igreja. Isto é que nós temos que considerar sempre para compreender que a Bíblia não podemos entender sem a Igreja e fora da Igreja. Olhando para o Antigo Testamento, nem foi Moisés, nem foi Davi, nem foi Isaías, nem foi Jeremias que deixaram uma lista dos livros sagrados. Não, também os judeus desenvolveram na comunidade deles quais são os livros sagrados com o tempo. E mais ainda para nós católicos, não, Jesus não deixou uma lista dos livros sagrados. Ele não escreveu nada e não disse, bom, estes são aqueles livros. Não, ele não deixou. Nem Pedro deixou, nem Paulo, nem João. Então, a lista dos livros sagrados se formou ao longo dos séculos. Nós temos as primeiras listas completas nos concílios de Hipona e Cartago no final do quarto século. Então, vemos que esse processo também não demorou tanto. Demorou uns 300 anos até ter uma noção clara quais são os livros. Mas quem tinha essa noção dos livros era a igreja. Então, só na igreja entendemos quais são os livros sagrados e, em consequência disso, como entender, como interpretar os livros sagrados. Como diz São Pedro na sua segunda carta, 2 Pedro 1, 19 a 21, né? Deveis saber, antes de tudo, que nenhuma profecia da Escritura é objeto de explicação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que pessoas humanas falaram da parte de Deus. Então, foi Deus que inspirou os autores bíblicos para compreenderem a palavra, para escrever a palavra e assim transmitir a palavra. E é Deus que guia a igreja e faz a igreja entender quais eram os livros sagrados. Assim, nos primeiros séculos se formaram essas primeiras listas, que depois ficou igual em todo o tempo. Só depois, quando Lutero começou a tirar alguns livros, duvidar de alguns livros, então a igreja se viu obrigada para determinar com um dogma quais são os livros sagrados, qual é a lista definitiva. Isso foi em 1546. Mas não é que antes a igreja estava em dúvida sobre os livros, não. Já desde bem no início, estavam praticando a leitura na liturgia. Então, é através da liturgia que cresceu este uso dos livros sagrados, e é na liturgia que a igreja compreendeu quais são os livros sagrados, e é na liturgia que a igreja está usando os livros sagrados. Por isso, podemos resumir isto. A Bíblia é filha da igreja. Não tem Bíblia sem a igreja. É só na igreja que vamos compreender bem a Sagrada Escritura.
Sim, a Sagrada Escritura nós podemos ver como uma carta onde Deus escreve, né, como o destinatário é a igreja. Então, quem sabe o que está escrito, ou interpreta aquilo que foi escrito, é quem escreve e aquele a quem é destinado. Então, de tal forma que na igreja, com a fé da igreja, nós podemos compreender justamente, né, o que Deus nos quer dizer. Sem contar que palavra de Deus, as palavras, elas comunicam, ela expressa e ela interpela também. Então, a Sagrada Escritura, somente dentro da igreja, nos dá uma comunicação de uma revelação fidedigna, né, a qual nós temos a nossa fé. Depois também ela expressa a verdade em diversos âmbitos. E depois também a Sagrada Escritura interpela, busca uma resposta de fé de cada um cristão que somente dentro da igreja nós podemos dar. Então, como o senhor bem nos disse, né, que a Sagrada Escritura dentro da igreja, ela se torna a palavra de Deus e fora dela não se tem uma reta interpretação. E até isso nós podemos concluir que é por isso que nós temos tantas igrejas em cada esquina por aí, porque eles rogam para si uma reta interpretação individual, foge de uma instituição, longe de uma instituição, longe da igreja. Ora, se cada um interpretar a seu modo, cada um tem a sua igreja, cada um inventa a sua igreja. Então, acho que estão até poucas igrejas, temos até poucas igrejas, né? Temos que ter mais, porque cada um faz a sua. Não, nós temos que ter um magistério, temos que ter uma instituição, temos que ter uma igreja que nos fala, olha, a interpretação é dessa maneira. Uma interpretação que leva em consideração a tradição, que leva em consideração todo o desenvolvimento dogmático, que não é uma invenção do Papa, senão que tem todo um contexto que gira em torno da Sagrada Escritura juntamente com a tradição e que nos dá a verdade da nossa fé. Por isso que temos a certeza, estamos na nossa igreja porque nós temos a certeza de que o que ela interpreta da Sagrada Escritura é a verdade. E por isso nós temos a verdade. Né? Em vista disso, Padre Paulo, sobre já dentro da igreja nós interpretarmos a Sagrada Escritura, agora eu gostaria de perguntar para o senhor como que dentro desse magistério, quais são as chaves de interpretação que a igreja nos dá para que nós também possamos fazer uso. Vimos que dentro da igreja nós podemos interpretar retamente. Agora, quais são as chaves de interpretação, segundo o catecismo da Igreja Católica, a Dei Verbum, também a Comissão Pontifícia, né, Comissão Bíblica, Pontifícia Bíblica, que também colocou algumas chaves de interpretação que nos auxiliem, assim como nós cristãos, que aqueles que nos assistem, como que eles podem ler a Sagrada Escritura e fazer uma interpretação à luz daquilo que a igreja nos propõe. A igreja nos dá itinerário bem concreto, bem claro, como devemos interpretar a Sagrada Escritura. A Dei Verbum, então, o Concílio Vaticano II, nos dá uma indicação bem clara. O catecismo praticamente repete o que o concílio fala e também o que encontramos de novo confirmado neste documento sobre a individualidade da Sagrada Escritura da Comissão Bíblica. Então aqui temos consenso profundo como podemos e devemos interpretar a Sagrada Escritura. O princípio fundamental que o concílio nos indica é Deus que fala na Escritura, mas Deus fala através de pessoas humanas. Portanto, se queremos compreender o que Deus nos fala, devemos compreender o que as pessoas humanas nos falam. O caminho de Deus para nós era as pessoas, os autores bíblicos. Se agora nós queremos compreender o que Deus comunica conosco, nós temos que escutar o que esses autores humanos escreveram. Isso tem este desafio, claro, que são autores de tempos bem remotos. Então, também temos que considerar o aspecto que eles falaram numa outra cultura, outro tempo, outro contexto histórico, não no nosso tempo. Daí também, o que vamos ver ainda, né, a necessidade de atualizar bem o que os autores falam. Mas, para compreendermos
o que eles falam, nós temos que conhecer bem o texto bíblico. Deus fala, mas através de pessoas humanas. Deus fala através de palavras humanas. Se queremos escutar e compreender o que Deus fala, temos que compreender as palavras humanas. Então, temos que conhecer bem o texto. Isto é, no tempo de hoje, um grande desafio. Porque se falamos, olha, então, tem que ler o texto, tudo bem, leio, está ali. Mas é muito superficial. Ainda não compreendemos toda a profundidade do texto. Por isso, temos que aceitar esse desafio e ler o texto várias vezes. Ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, talvez mais ainda, para escutar o texto falar. Que não aquilo que eu penso, mas que realmente eu escuto o que o texto me fala. Porque Deus fala através das palavras humanas. Então, se queremos encontrar Deus, se queremos ouvir Deus, temos que conhecer bem as palavras humanas. Por isso, diz o concílio, não? Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, deve-se levar em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras bem diferentes nos textos de modo ou outro históricos, proféticos, poéticos ou outras modalidades de expressão. Então, temos que saber que texto é, que tipo de texto é. Os evangelhos, não, que são um texto histórico. Os salmos são poesia. Não? Os profetas também, muitas vezes, são poesia. Não? Ou livros históricos do Antigo Testamento. Então, temos que conhecer este tipo de texto. Qual é o texto? Sabemos da literatura moderna, hoje, se lemos uma poesia moderna, também temos que ter consciência que é uma poesia. Então, não podemos comer tudo a pé da letra. Não, aqui ele usa metáforas, usa imagens, comparações, que se usam na poesia, mas não num texto histórico. Então, por isso é importante saber bem de que texto se trata. E se queremos compreender o texto, então também devemos considerar que os autores falam de acordo com o tempo deles, de acordo com os costumes deles, com a cultura deles. Então, daí tem coisas que talvez hoje para nós não são tão conhecidos, tão compreensíveis. Então, temos que compreender o que eles querem falar-nos. Por isso, já que não podemos mais perguntar Moisés, ou Isaías, ou Jeremias, ou Mateus, ou João, não podemos perguntar diretamente. Mas o concílio nos aconselha de estar sempre em união e comunhão com o Espírito Santo. Então, o próximo passo é a leitura no Espírito. Então, que estejamos em sintonia com o Espírito Santo. É Ele que fala através das pessoas humanas. Quanto mais estamos em oração, então, tanto mais o Espírito nos vai levar para compreendermos o texto. Compreendemos o que Ele quis dizer através das pessoas humanas. Então, por isso, diz o concílio, o catecismo, não? Como a Sagrada Escritura deve ser também lida e interpretada naquele mesmo espírito em que foi escrita. Então, neste espírito que inspirou os autores bíblicos para escrever a verdade bíblica, não? Para bem captar o sentido dos textos, deve-se atender com não menor diligência ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, levada em conta a tradição viva da Igreja toda e a analogia da fé. Ter sempre a consciência do contexto, seja do contexto próprio do livro, do contexto histórico do tempo, seja do Novo ou Antigo Testamento. Então, esta unidade de toda a Escritura. E depois também conhecer a tradição. A tradição, como ao longo dos anos, dos séculos,
a igreja interpretou, a igreja compreendeu estas passagens bíblicas. E isso nos leva para a analogia da fé, para compreendermos como a fé é um maravilhoso edifício. Tudo combina, tudo concorda. Uma pedra sustenta outra pedra. Uma verdade católica sustenta outra verdade católica. Então, esta conexão interior da nossa fé católica. Porque todos os livros falam a mesma coisa. Falam de Cristo. Descobrir Cristo, isto é o último sentido da Escritura. É para isto que o Senhor nos quer conduzir, como diz Jesus. Ele nos vai conduzir em toda a verdade. Nos vai levar para compreendermos Jesus. Por isso, na igreja, sempre nos distinguimos dois sentidos da Sagrada Escritura. Tem o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido espiritual nós podemos subdividir mais em três sentidos: sentido alegórico, moral e anagógico, mas são sempre aspectos do sentido espiritual. O sentido literal é aquilo que os autores bíblicos escreveram. Então, o texto. Por isso, conhecer bem o texto. O que eles escreveram, o que eles queriam transmitir-nos, o que eles queriam afirmar. Como diz aqui o catecismo, o sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Escritura devem estar fundados no sentido literal. É muito simples, por quê? Porque Deus falou através de autores humanos, em palavras humanas. Então, devemos entender as palavras humanas para, a partir daí, compreendermos a palavra de Deus. Então, a palavra humana nos vai introduzir no sentido espiritual, para compreendermos a intenção divina. Para concluir, um pequeno exemplo, olhamos, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães. Se aqui procuramos um sentido literal, bom, o sentido literal é aquilo que o autor humano quis escrever. Ele quis contar a história. Olha a história que Jesus estava lá pregando, pois o povo tinha muita fome, não tinha como comprar pão, então juntaram os pães e os peixes e Jesus multiplicou. Jesus fez um milagre de 5 pães e 2 peixes alimentar mais que 10.000 pessoas. Então, esta história, o fato histórico, o milagre, pois os apóstolos distribuíram e recolheram os pedaços que sobraram. Então, este milagre é o sentido literal, o fato histórico. Mas agora, este fato histórico também tem um alcance maior, mais profundo. Como o próprio Senhor depois explica no sermão eucarístico, que este milagre da multiplicação dos pães é um anúncio de um outro milagre que ele quer fazer. Que ele quer ser o pão vivo. Então, este milagre, este fato histórico da multiplicação, anuncia outro milagre, outra multiplicação maravilhosa do pão divino, da Santíssima Eucaristia. Então, o sentido literal, o fato histórico, pois o sentido espiritual, a Santíssima Eucaristia, que Jesus anuncia através deste milagre. Essa questão da interpretação, em união com a tradição da igreja, então nós vemos que se a gente lê na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, se nós lemos os irmãos de Jesus, então nós não podemos simplesmente olhar e falar assim, então Maria teve mais filhos, e pronto, né? E tirar a conclusão de que Maria tinha mais filhos e que a igreja está há 2000 anos errada
e pronto, e acabou, vou me mudar de religião, porque justamente leva em consideração a tradição, a unidade, esse desenvolvimento na igreja sempre foi considerada, né, Maria virgem no parto, durante, antes e depois do parto, né, via isso, sempre a igreja teve isso muito presente, já no século IV nós temos, né, o Subtum Presidium, e depois também até no Concílio de Calcedônia colocando como mãe de Deus, e já havia dentro dessa fé, incluído na fé da igreja, esta virgindade de Maria que depois foi proclamada durante os séculos, né? Então, para nós entendermos isso, que a interpretação, ela não deve ser apenas algo pessoal, subjetiva, senão que deve levar em consideração também o espírito da igreja, deve levar em consideração a tradição, a analogia da fé, como bem o padre colocou, né? Sempre nessa unidade segundo aquilo que a igreja nos propõe. Se vocês lerem alguma coisa da Sagrada Escritura e veem que não combina muito com a fé que vocês receberam, pode ter certeza que estão errados. Então vamos buscar ver os motivos por que a igreja coloca isso. E é interessante, porque gostaria de até dizer a vocês que sejam inquietos realmente, que busquem estudar mais a Sagrada Escritura, busquem os porquês da igreja, para que vocês saibam dar razão da sua fé. É impressionante nós admirarmos, contemplarmos na igreja, uma igreja que não é contra a razão, que não tem medo dos porquês, que não tem medo dos questionamentos, pelo contrário, nós crescemos cada vez mais, e cada vez que nós questionamos, claro, não vamos dar razão de tudo, não vamos compreender tudo, Deus é mistério, e até na Sagrada Escritura, uma vez, sempre as pessoas perguntam para nós sacerdotes, né, por que Deus não fala com tanta clareza? Por que ele não fala, olha, desse jeito, pronto, acabou? Por que ele fala de uma maneira tão velada? Porque ele é mistério, porque Deus é mistério, e ele revela quem ele é, um mistério. E ele pede essa adesão da nossa fé, em colocar o nosso crédito, colocar a nossa credibilidade naquilo que a igreja nos ensina. Nossa fé não é algo independente da igreja, senão que junto à igreja nós cremos na palavra revelada. Junto à igreja, nós cremos na palavra de Deus que nos é dada através da revelação da Sagrada Escritura. Dito isso, diante de tudo isso, dessa interpretação, Padre Paulo, hoje em dia nós percebemos que as pessoas tendem a atualizar a Sagrada Escritura, e é verdade que não é uma palavra morta, senão que é uma palavra que nos fala na atualidade. E às vezes, até desde criança, nos ensina que pega a Sagrada Escritura, abra, reza e coloca o dedo e veja o que Deus está falando para vocês. Isso me ensinavam muito quando criança, até em casa as pessoas falavam, né, para pegar e vamos ver o que Deus quer falar para mim. Fechava os olhos, pegava a Bíblia, e folheava, fechava e apontava. Onde que caía, Deus estava falando isso. Uma vez caiu no versículo que eu não gostei muito, eu falei assim, não é possível que ele está me falando isso. Aí eu deixei quieto isso daí. Mas é para você ver que as pessoas querem e buscam, né, a palavra de Deus na atualidade. O que Deus quer dizer para mim? E diante disso, nós vemos um certo fundamentalismo, um fundamentalismo radical de absolutizar uma parte da Bíblia e até deturpar colocando na atualidade. Nós estamos agora vivendo esse tempo de pandemia, e o que as pessoas já buscaram no livro do Apocalipse, né? Profecias de fim de mundo, impressionante, né? Que olham e vê que não, Deus está falando isso para nós. Como nós interpretarmos a Sagrada Escritura sem cair nesse lado do radicalismo? Em primeiro lugar, nós considerarmos tudo de um lado espiritual, espiritualizar tudo e achar que não tem nada histórico. E do outro lado, nós caímos naquilo, né, de considerar ao pé da letra. Deus falou, isso vai acontecer desta maneira e desse jeito, ao pé da letra. Um fundamentalismo que nós encontramos até nas pessoas que não têm má intenção, senão que querem realmente rezar e ser instruídos pela Sagrada Escritura. Como atualizar a Sagrada Escritura sem cair no fundamentalismo? Como acabamos de falar, não? Deus fala através de pessoas humanas, através de palavras humanas. Então, foi agora, Jesus falou 2.000 anos atrás. Moisés, 3.000, quase 4.000 anos atrás. O Isaías, o Jeremias. Então, cada um falava dentro do tempo deles. Então, isso era o contexto histórico no qual esta palavra de Deus foi falada. E foi falada para esta circunstância.
mas também a palavra de Deus é viva e eficaz, não? É para todos os tempos. Então, esta palavra falado para essa circunstância também vale para os outros tempos. Mas, então, é evidente que pois, se deve atualizar, significa se deve explicar como hoje podemos e devemos compreender esta palavra. A palavra, por exemplo, exemplo muito simples, não? Essa palavra usada na antiguidade, não? Cingir os rins, que significa prontidão, porque, claro, quando eles tinham esses vestidos e não tinham cinto, pois era difícil correr. Então, se você queria trabalhar, correr, tinha que cingir, senão a vestida trabalhava. Então, mesma coisa como hoje, não? Com hábito, com alba. Não? Se a gente não usa o cinto, não dá para fazer muita coisa. Então, esta palavra literal tem um sentido espiritual, um sentido mais amplo. Então, o que nós hoje temos que aprender é o que significa para nós. Então, prontidão, disponibilidade, está disponível para ajudar. Né? Mas não significa que nós temos que todos agora usar os vestidos dos antigos em os rins. Então, não é necessário. Evidentemente, Jesus falou para os seus interlocutores, mas também para o nosso tempo. Então, daí também devemos hoje compreender o que Jesus nos falou no tempo passado. Isso vale mais para as parábolas, por exemplo, né, onde Jesus usa imagens que eram bem conhecidas, eram costume no tempo dele, mas hoje talvez nem sempre conhecemos tanto. Quando Jesus fala do semeador, de semear, comprando a palavra de Deus com semente, para muitos hoje é muito estranho porque vivemos na cidade. Talvez nunca vimos um grau de semente. Então, nós não temos ideia como semear. Então, talvez a maneira como Jesus fala para nós é estranho, difícil de entender, mas por isso é preciso atualizar esta palavra para sabermos como hoje nós podemos e devemos viver e compreender esta palavra. Bom, eu só quero vos convidar para meditar um pouco a parábola do domingo passado, onde Jesus fala do Senhor com os dois filhos. Então, ele convidou para irem trabalhar na vinha dele. Pois o primeiro disse, não quero, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse, sim, mas depois não foi. Bom, agora que Jesus fala trabalhar na vinha. Hoje talvez poucos tenham ideia o que é uma vinha. Mas também não significa que para compreendermos a parábola é preciso trabalhar numa vinha. Não é preciso. Posso ver isso como hoje eu vou para a faculdade, ou vou para uma empresa, ou para o consultório. Então, cada um segundo o ambiente onde como vive hoje. Empresa, seja no esporte, então, em cada momento, como agora aqui posso agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus. Então, uma oração bem concreta, bem enraizada na nossa própria vida cotidiana. E depois tem os pedidos para as nossas necessidades. Não? O pão nosso de cada dia, o perdão, a proteção contra as tentações, contra o mal. Então, também o que necessitamos em cada dia. Então, assim, vimos que a oração do Pai Nosso é uma oração bem concreta, bem enraizada na nossa vida humana. E a nossa vida humana tem uma história. Não somos só nós, não? Nós estamos dentro da história da nossa cidade, da nossa família, do nosso ambiente, do ambiente deste ano em que vivemos. E assim, vemos que a nossa vida faz parte de uma história. E esta história encontramos na Sagrada Escritura. Por isso, se eu quero compreender como Deus age na minha história, na minha vida pessoal, eu vou procurar a Sagrada Escritura para compreender
como Deus age na história, o que Deus costuma fazer, como Deus costuma tratar as pessoas, como Deus conduz para a conversão, como Deus perdoa os pecados, como Deus acolhe de novo os pecadores. Então, é na Bíblia que vamos encontrar como Deus trata as pessoas. Nossa Senhora rezou assim. Interessante, ela rezou assim antes do Pai Nosso. Porque Jesus entrou no Pai Nosso depois, bem depois, que ela rezou o Magnificat. Mas no Magnificat dela, ela reza assim: grandes coisas fez comigo o Todo-Poderoso. Santo é o seu nome. Então, Maria percebe, Maria compreende o que Deus fez na vida dela. E ela também contempla o que Deus costuma fazer, seja com cada pessoa, seja na história de Israel, com Abraão, com ele eleva os humildes e abaixa os soberbos. Então, o que Deus costuma fazer para salvar as pessoas. Por isso, Maria explode de alegria, de júbilo, porque compreende como Deus está presente na vida dela, como Deus guia a vida dela, como Deus protege a vida dela. Grandes coisas fez comigo o Todo-Poderoso, santo é o seu nome. Novo nos leva para esta adoração de reconhecer como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus cuida bem da minha vida. Assim, nossa oração será mais pessoal e se torna um encontro carinhoso com Deus que cuida da nossa vida. Quando eu vou compreender como Deus cuidou de Moisés, de Abraão, de Davi, de Jeremias, dos santos do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, as peripécias da vida de São Paulo, como Deus guia esta vida. Eu também vou encontrar a minha vida na Bíblia. Então, como Deus está guiando a minha vida, como Deus está protegendo a minha vida, defendendo a minha vida, como Deus tenta de converter-me, como Deus tenta de levar-me no caminho certo. Então, eu vou compreender como Deus está presente na minha vida, em cada passo da minha vida. Por isso, oração verdadeira, oração profunda, vai levar-nos para uma lectio divina. Nos vai despertar em nós esse desejo de ler, conhecer melhor a palavra de Deus. Conhecer melhor o que Deus fez para o seu povo, o que Jesus fez durante a sua vida, o que os apóstolos faziam depois de Jesus. Então, a oração nos vai levar para compreendermos melhor a ação de Deus na minha vida ou na história humana. Por isso é importante a lectio divina, importante ler a Sagrada Escritura. Aqui também não sejamos fundamentalistas. Pode ser que eu leia uma coisa e talvez na logo eu vou compreender tudo. Então, escute mais, tenha paciência, deixe Deus agir no seu coração. Permita que o Espírito Santo vai conduzir o seu coração. Pode ser que hoje ainda não compreende. O que também acontece na escola, com as crianças. Bom, pode ser que a gente explica, não entendem. Mas depois, mais tarde, vão compreender. Se não compreendemos hoje, vai chegar o momento que vamos compreender. Seja que Deus nos manda uma ajuda, que ouvimos uma homilia, ou encontramos alguém que nos explica, ou seja que, na minha própria experiência, eu vou compreender melhor o que Deus está fazendo, como Deus está guiando a minha vida. Por isso, se acontece que uma outra vez não compreendo o que significa isto, então, deixe o grau de semente cair no seu coração. No tempo certo, ele vai brotar, vai produzir fruto. E você vai compreender o que Deus quer que você compreenda com esta palavra. A oração deve ser um contato pessoal com Deus. A lectio divina deve ser um contato pessoal com Deus. Porque devemos compreender o que Deus fez e faz na história. Então, compreender a maneira como Deus está agindo. O que Deus fez. E
a melhor maneira de aprendermos a lectio divina é ler os evangelhos. Porque aqui temos a palavra de Deus encarnada. Então, o verbo de Deus se fez carne, se fez visível, que cada ato, cada gesto de Jesus é um ensinamento. Deus nos ensina com cada momento da vida de Jesus. Assim, aprendemos melhor quem é Deus, como Deus costuma agir, o que Deus quer que nós façamos. E como eu já falei no início, também gosto de repetir de novo, tenhamos coragem de ler, conhecer o texto, ler o texto várias vezes, prestar atenção em cada palavra, em cada detalhe do texto, para realmente descobrir o que Deus me quer ensinar. Que não eu venho com as minhas ideias, com os meus pensamentos, e assim já sei o que significa. Assim, pode ser que perdemos muita coisa daquilo que Deus quer ensinar, mas que escutemos Jesus. E se queremos escutar Jesus, então temos que escutar o texto, porque é através do texto, é dessas palavras que ele fala conosco. Cuidemos que nossa oração seja um encontro pessoal com Deus. Um encontro carinhoso, onde nós adoramos Deus, porque compreendemos o que Ele fez na minha vida, onde peço a ajuda dEle, o conselho dEle, peço a proteção para a minha vida, peço que Ele me guie para onde Ele quiser. E para aprofundar a minha comunhão com Deus, eu quero conhecer melhor o que Deus faz e fez na história. E assim eu quero compreender os atos históricos de Jesus, para também compreender como ele age na minha vida. E a resposta disto vai ser de novo oração, que eu vou adorar a Deus, louvar Deus, agradecer por tudo aquilo que ele fez na história e também o que ele fez na minha vida. Então, como bem foi colocado pelo Padre Paulo, né? A primeira questão do escutar, de ler, saber o que está escrito, né? Ter coragem de se aventurar, né, dentro da Sagrada Escritura, depois termos a capacidade de escutarmos o que Deus nos fala por meio daquele texto, depois nós buscamos, né, responder. Deus nos fala, nós respondemos com atitude de generosidade e uma atitude de fé. E diante disso nós contemplamos, né? A Lectio Divina, colocada desde a Idade Média, justamente trata-se desses pontos, como bem explanou o Padre Paulo, disso de ler, de escutar, falar e contemplar, e rezar, né, com a Sagrada Escritura. Isso é de suma importância para que nós não façamos da nossa Bíblia apenas um instrumento de adorno, apenas de enfeite, apenas bonita, a Sagrada Escritura, mas que nós possamos utilizar a Sagrada Escritura, lermos a Bíblia. É algo que, às vezes, nós somos muito ignorantes mesmo. Nós temos uma ignorância bíblica tremenda, e quando chega outras pessoas de outra religião e falam, olha, na sua Bíblia está escrito isso, olha, você não percebeu isso? Nós ficamos aí de boca aberta, sem saber, como bobos, como tolos, que não sabemos o que está falando a Sagrada Escritura. É algo que nós devemos acordar, nós católicos, para darmos mais atenção à Sagrada Escritura, para transformar a Sagrada Escritura como um livro de cabeceira de cama. Sempre eu falo, né? Como cristão e católico, nós devemos ter dois livros de cabeceira de cama, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo justamente explica de uma maneira doutrinal o que a Sagrada Escritura nos diz. Mas na Sagrada Escritura nós vemos isso, esta revelação, a palavra de Deus, e nós vamos encontrando-nos com o nosso Deus. E vamos sentindo e experimentando isso, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. É como espada de dois lados, né, que corta. Depois que você reza com a Sagrada Escritura, não se pode ser igual, senão que tem que buscar uma mudança de conversão. É algo penetrante a palavra de Deus e que nós devemos nos apaixonar pela Sagrada Escritura, lermos a Sagrada Escritura, defendermos a Sagrada Escritura e termos ela em nossas mãos e em nossos lábios e em nossa mente,
em todos os momentos em nosso coração, porque através dela nós escutamos a Deus. São Jerônimo, que nós celebramos hoje, justamente ele vai falar disso, né? Se na oração nós falamos com Deus, na Sagrada Escritura nós escutamos a Deus. Nós escutamos a Deus na Sagrada Escritura. Deus nos fala através da Bíblia. E essa Bíblia, essas Escrituras, dada à Igreja Católica. E somente dentro dela nós vamos interpretar retamente o que Deus quer nos dizer, né? Dessa maneira nós queremos concluir a nossa live bíblica, mais uma vez agradecendo ao Padre Paulo pela presença e pelas sábias palavras que nos ajuda justamente a interpretar e a rezar, a fazer uma interpretação não como cientistas frios, senão que através da nossa interpretação nós vamos nos encontrando com aquele que escreve. Dentro da nossa igreja, nós encontramos aquele que escreve a Sagrada Escritura como autor divino, que é o próprio Deus. E vamos dentro da nossa igreja compreendendo, então, o que ele quer nos dizer, o que ele nos fala. Agradeço também a todos aqueles que estiveram conosco, a todos aqueles que participaram, em especial os alunos da Faculdade Católica de Teologia, e gostaria de dizer que aqueles que não são ainda alunos de teologia, se vocês querem conhecer mais a Sagrada Escritura, se vocês querem conhecer mais a doutrina da nossa igreja e com propriedade viver a nossa fé cristã, busquem fazer teologia. A teologia não é somente para padres, seminaristas e alguns leigos especiais, senão que a teologia deve ser algo proposto para todos os cristãos que queiram conhecer mais a Deus. Então, eu gostaria de lançar isso, né? Façam teologia, né? Busquem conhecer mais o seu Deus, e garanto a vocês, né, que através do estudo da Sagrada Escritura, vocês vão apaixonar-se pela palavra de Deus, vão apaixonar-se pela Sagrada Escritura, e quanto mais se estuda a doutrina da nossa igreja, nós nos apaixonamos cada vez mais pela a nossa igreja. Agradeço a todos todos aqueles que nos escutaram, que nos assistiram, que Deus possa abençoar a todos, e dizer também que o certificado, aqueles que gostariam de ter um certificado da live, no site da Faculdade Católica vai estar à disposição o certificado para que vocês possam preencher, e a Faculdade Católica vai emitir o certificado dessa live bíblica. E gostaria, para terminar, de pedir ao Padre Paulo, que ontem eu completei 8 anos como sacerdote, e hoje ele me disse que tem 30 anos, né? Tá novo ainda, Padre Paulo. Será que o senhor nos poderia dar a bênção, nos dar essa honra de dar-nos a bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, proteja, fortaleça, ilumine-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E tenham todos uma ótima noite, que Deus lhes abençoe.